E ontem foi disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC de número 167. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui no telão, olha pra você. Na principal luta da noite, o canadense George St. Pierre venceu o americano John Hendricks na disputa pelo cinturão dos meio-médios. O evento comemorou os 20 anos do principal campeonato de artes marciais do mundo. Tudo começou em 12 de novembro de 1993. O UFC foi criado por um brasileiro, E também foi do Brasil o primeiro campeão, carioca Royce Gracie. Nós vamos agora relembrar essa história incrível, né, Glenda? Uma história que começa no início do século passado, com a invenção de uma luta que, muitos anos depois, seria chamada de MMA. É isso aí, Ivan. Uma luta que tem no seu DNA o talento e a obstinação dos nossos lutadores. Trancados dentro do ringue, dois homens desarmados. Tudo que eles precisam está ali. Braços e pernas moldados para o ataque. E eles podem usar os golpes de qualquer estilo de luta, em pé ou no chão. Às vezes tudo parece meio confuso, mas no fim, qualquer pessoa de qualquer país, idade ou cultura é capaz de entender quem ganhou e quem perdeu. O UFC, um evento global, milionário, a principal liga de MMA do mundo, dona dos lutadores mais completos do planeta. Fenômeno de marketing e popularidade. Há 20 anos, um torneio que nascia pequeno, praticamente sem regras. Não tinha peso, não tinha tempo, não tinha luva, não tinha nada. Para entender essa transformação, você vai conhecer melhor a história de um esporte que não para de crescer. Um esporte inventado no Brasil, que ganhou o mundo pelas mãos de brasileiros e se reinventou graças ao talento dos nossos lutadores. Mesmo antes do surgimento do UFC, os grandes lutadores do mundo sempre vieram do Brasil. É o MMA, a grande marca do Vale Tudo brasileiro. Com vocês, o criador e sua criatura. O carioca Rorion Gracie criou o UFC em 1993 para acabar com um tipo de pergunta que sempre ficou sem resposta. Dentro de um ringue, quem levaria melhor? Um campeão de sumô ou um de karatê? Um campeão de kickboxing ou um de jiu-jitsu? Mike Tyson ou Bruce Lee? Afinal, qual é o estilo de luta mais eficiente? Foi um objetivo educacional, para você botar vários estilos de luta competindo um contra o outro, para que o povo em casa pudesse assistir dizendo a boa é essa ou a boa é aquela. Rorion se sentia apenas dando continuidade à missão de sua família, que há quase 100 anos se dedica ao ensino do jiu-jitsu pelo mundo. Em 1917, seu tio, Carlos, aprendeu a arte com o japonês Mitsuyo Maeda e se tornou um mestre de seus 4 irmãos homens, inclusive do mais magrinho, Hélio Gracie, pai de Rorion, que adaptou diversos movimentos da luta original japonesa. Eu aperfeiçoei o jiu-jitsu porque eu era muito fraco. E o jiu-jitsu que existia na época era o chamado judô. Eu não tinha condições de ser judoca, porque eu não tinha condições atléticas, né? Ao abrasileirar uma arte milenar japonesa, Hélio e Carlos criaram um sistema de defesa pessoal que permitia ao mais fraco derrotar o mais forte. Ou, como eles diziam, ao Davi derrotar o Golias. Hélio Gracie dizia para mim, João Alberto, existem 2 princípios, compreendeu, que existem numa luta, numa briga. Primeiro princípio, toda luta começa em pé e termina no chão. Segundo princípio, o mais forte cai sempre por cima do adversário.
E eu, naturalmente, tive que desenvolver tecnicamente o meu jiu-jitsu, desenvolvendo um sistema de defesa e ataque por baixo. Para provar a eficiência da nova técnica, os Gracies passaram a desafiar praticantes de outras lutas mais tradicionais no Rio de Janeiro do início do século passado. Nós começamos a perseguir os capoeiristas. Aonde tinha uma roda de capoeira, aparecia um lutador de jiu-jitsu. Nós fizemos uma caça aos incrédulos, aos que não acreditavam no jiu-jitsu. Logo, os desafios ganharam as páginas dos jornais cariocas. O franzino Hélio Gracie contra os grandalhões mais temidos da cidade. Ou contra atletas consagrados. A luta mais famosa talvez tenha sido contra o maior judoca da história, Masahiko Kimura, 30 quilos mais pesado que o brasileiro. Até o vice-presidente da República, Café Filho, foi ao Maracanã assistir ao combate que terminou com vitória do japonês. O Kimura, no dia seguinte, depois da luta, foi à Academia Gracie convidar o papai para dar aula no Japão, dizendo que o jiu-jitsu que o papai apresentou na luta era tão refinado que ele não existia isso no Japão. Hélio se tornou sinônimo de sucesso e valentia. Amigo de autoridades, um dos primeiros ícones esportivos do país. E os desafios ganharam o apelido de Vale Tudo, pois só havia 3 golpes proibidos: mordida, puxão de cabelo e dedo no olho. Robson e João Alberto também fizeram parte da primeira geração de lutadores de Vale Tudo, que nos anos 50 chegaram à televisão brasileira. Nos anos 60, a ausência de regras acabou levando o esporte para a marginalidade. Só a partir da década de 70 ele voltou com mais força no Rio de Janeiro, impulsionado pela rivalidade entre as artes marciais. Aos 4 minutos, Rickson se livrou dessa incômoda posição e estrangulou o imperador do Maranhão. O público vibrou. Mais uma vitória da família Gracie. Nesta época, Rorion já estava levando o Vale Tudo brasileiro para os Estados Unidos, para onde se mudou com o objetivo de continuar a história do pai. Naquela época era Chuck Norris, era Bruce Lee, que fazia aquela roda toda de cinema e tal, de Vale Tudo, de Kung Fu, e eu vim com essa finalidade de implantar o jiu-jitsu em 78. Se os americanos acreditassem no jiu-jitsu, logo todo mundo acreditaria. Mas os primeiros anos foram difíceis. Dificuldade financeira eu passei aqui, teve uma época que eu passei até pedindo esmola na rua para poder comer, dormir em jornal na calçada. As coisas só melhoraram quando Rorion começou a atuar como figurante em Hollywood. Fez pontas em seriados de TV como Casal 20 e em clássicos do cinema como Máquina Mortífera. Neste filme, convenceu o diretor a incluir um golpe de jiu-jitsu na luta final, do mocinho vivido por Mel Gibson. Enquanto isso, Rorion dava aulas de jiu-jitsu na garagem de casa. Estava lançada a semente do UFC. De vez em quando, o aluno dizia: olha, meu professor de karatê, ou de kung fu, de taekwondo, acha que eu estou perdendo meu tempo fazendo jiu-jitsu com você. Aliás, se vier aqui, vamos dar porrada, que ganha de você numa briga, quer te desafiar. Ele dizia: bom, tá bom, traz o pessoal aqui na garagem que a gente faz uma brincadeira. Os desafios na garagem ou em academias de luta começaram a ser filmados e se espalharam rapidamente na Califórnia. Então eu falei: eu não posso ficar numa academiazinha pequena na garagem, eu tenho que ir para a televisão. Foi daí que veio essa ideia de criar o Ultimate Fighting. Ai, eu não consigo descarregar mais não, tá muito pesado. Royce Gracie, irmão mais novo de Rorion, não precisou de muita força para se tornar a primeira lenda do UFC. Agora fazer agachamento. Ele já era uma das estrelas nos desafios que o irmão promovia. E seria ele o representante do jiu-jitsu no torneio, ao lado de competidores de outros 7 estilos de luta. O campeão teria de vencer 3 combates na mesma noite. Para os americanos entenderem, Rorion citava o exemplo de um jogo de videogame muito popular na época, que reunia personagens de várias artes marciais. Eu estava esperando a minha hora. Quando o Rorion anunciou: cara, você vai ter que representar a família. Eu falei: graças a Deus, ainda bem.
Até Royce imaginava que o escolhido seria outro irmão deles, Rickson. Mas o objetivo era exaltar a luta e não o lutador. Se o Rickson entrava no evento, o pessoal dizia, pô, o Rickson entrou, ganhou de todo mundo, grande coisa. O Rickson é o Rickson. Parece um tanque de guerra, entendeu? Botando o Royce, aquela carinha de criancinha que ele tinha na época e tal, 20 e poucos anos de idade, eu acho que seria um exemplo melhor do que a técnica do jiu-jitsu proporciona ao seu praticante. Convivendo com gente de Hollywood, não faltou inspiração para Rorion bolar o ringue do novo torneio, em parceria com o amigo John Milius, diretor do filme Conan, o Bárbaro. Pensei naquele ringue do Mel Gibson, aquele filme Thunderdome, que aquele negócio vem de cima e prende os caras por baixo, como se fosse uma concha, assim. A gente pensou em fazer, inclusive, um tanque com jacaré em volta, com tubarões, entendeu? O cara queria fugir, caindo pelo tubarão. Sabe como é que é Hollywood, né? E no final a gente acertou com o Octagon, que até hoje tem sido um troço de um sucesso muito grande, e o pessoal gostou, porque entra aqui, não foge e tal, funcionou bem. We're live from the Mile High City of Denver, Colorado. Is the Ultimate Fighting Champion. A primeira luta do UFC 1 foi entre Teilatuli, do Sumô, e Gerard Gordeau, do Savate. Convidado pelos Gracies para ser o árbitro, João Alberto teve trabalho. Quando aquele Tuli levou aquele pontapé daquele lutador, o holandês, compreendeu? Né? Que quebrou o dente do havaiano, do lutador de sumô, eu interferi naquele dado momento. Aliás, o Rorion não gostou muito disso, não. Rorion queria que o UFC fosse a reprodução de uma briga real. E uma briga real não tem interferência do juiz. Também não tem tempo, luvas, nem categoria de peso. Era entrar na grade, no octagon e lutar até alguém desistir. Eu tinha confiança no Gracie Jiu-Jitsu. Tinha confiança no que meu pai criou, no que ele ensinou. O primeiro adversário de Royce surpreendeu todo mundo. O pugilista Art Jimerson entrou no octógono com luva apenas na mão esquerda. Ele achava que seria o suficiente para derrotar o brasileiro. Quando olhei para o Royce naquele dia, magro, cara de menino, fiquei com pena dele. Eu estava acostumado a lutar com gente grande, 2 vezes o tamanho dele. E como eu já tinha uma luta de boxe marcada, não queria machucar minha mãe. Até hoje, Jimerson ficou conhecido como o homem de uma luva. E é assim que ele vai às sessões de autógrafo do UFC. No octógono, Jimerson durou 2 minutos e 18 segundos. Entrei em clinch, botei ele para baixo, eu derrubei. Montei. Quando eu montei, ele pediu para parar. Bateu o pânico, ele não sabia o que fazer no chão, ele não esperava isso. Quando eu caí no chão, fiquei esperando a contagem do juiz, como acontece no boxe. Aquele era um mundo completamente diferente do meu. Mas Jimerson já estava na história do UFC. Royce, obrigado por ser essa lenda do esporte. Esse é um presente para você. É o homem de uma luva. Art Jimerson. Ele deu azar de lutar comigo. Se fosse qualquer outro, tinha feito uma frente. Quem também não fez frente foi o americano Ken Shamrock, da luta livre, derrotado na segunda luta. No final, Royce enfrentou Gordeau, que jogou sujo para tentar vencer. Quando ele mordeu, eu olhei para ele e falei, tá mordendo? Ele olhou para mim e deu só uma olhada naquela, e daí? Porque eu dei logo 2 cabeçadas na cara dele. Ele virou de costas, eu peguei no estrangulamento. Esse também não larguei por causa disso. Aos 80 anos de idade, Hélio Gracie estava vendo o Davi derrotar o Golias novamente. Só que agora a maior potência do mundo estava assistindo. O que eu queria dizer é que esse espetáculo que ora meus filhos realizam em Denver, para todo mundo, é o prêmio que eu recebo pelos meus 65 anos de suor e sangue para conseguir o prêmio que ora recebo. Mais do que se tornar o primeiro campeão do UFC,
Royce inspirou pessoas, anos depois, que mudariam a história do esporte. Primeiras vezes que eu vi me impressionou muito, né, pelo tamanho do Royce Gracie, a velocidade do Royce Gracie. Foi o divisor de águas, o que eu quero fazer para minha vida. Depois de ver o que o Royce Gracie foi capaz de fazer, eu comecei a prestar atenção no UFC e a conhecer a história da família dele. Royce ainda foi campeão dos UFCs de número 2 e 4. Depois da 5ª edição, Rorion vendeu a sua parte do evento para os sócios americanos, que exigiram que as lutas tivessem tempo. Quando você bota tempo numa luta dessa magnitude, isso vai alterar a dinâmica da luta. Porque o lutador vai entrar sabendo que é um round de 5 minutos. Ele não vai ficar mais naquela preocupação de lutar, matar ou morrer. Não existe mais isso para ver quem ganha. Mesmo depois da saída dos Gracies, os brasileiros continuaram cuidando da história do UFC com o mesmo carinho. O carioca Marco Ruas, rival da família Gracie nos anos 80, foi o campeão da 7ª edição, em 1995. The king of the streets of Rio de Janeiro. Mas sua maior contribuição ao esporte foi dada quando lhe perguntaram que arte marcial ele representava. Ele me perguntou, o que tu quer defender? Muay Thai, então? O que tu vai defender? Taekwondo, capoeira, luta livre? Não, quero representar o meu estilo. Tem a minha versão. Ruas vale tudo. Ruas foi um dos primeiros a entender que no futuro não bastaria apenas dominar um estilo de luta. Eu ganhei a luta dando chute, a última luta do torneio, eu ganhei dando um chute, uma coisa inédita no Vale Tudo até então. Eu acho que o juiz é importante, mas tem que treinar as lutas. Daí o nome atual do esporte, MMA, Artes Marciais Mistas, na sigla em inglês. Todo lutador tem que ser completo. Uma lição que hoje se tornou óbvia, como comprovam os melhores do mundo. Não sou o melhor no kickboxing, no boxe, na luta livre, no jiu-jitsu, mas quando se trata de misturar tudo isso, não existe ninguém melhor do que eu por aqui. O UFC também evoluiu ao longo do tempo. Além de ganhar tempo, luva e categoria de peso, o que já foi chamado de Vale Tudo, possui hoje 31 proibições, que aumentaram bastante a segurança dos lutadores. A lesão mais grave que já aconteceu neste octógono foi um braço quebrado. O salto de qualidade do UFC também se vê nas semanas de luta, em qualquer cidade do mundo. Ginásios sempre lotados. Mistura de esporte com espetáculo. Os irmãos Fertitas compraram o UFC por $2 milhões em 2001. E hoje a marca já vale pelo menos $1 bilhão. 20 anos depois do início de tudo isso, Rorion continua sua cruzada pelo jiu-jitsu. Além da academia que mantém na Califórnia, dá aulas para o exército americano. Ensina crianças a se defenderem de bullying e mulheres a evitarem um ataque sexual, além de divulgar a dieta adotada pelos campeões da família. Mas será que ele tem algum arrependimento por ter vendido o milionário evento que criou? Mas de qualquer maneira eu não me arrepender um pouquinho, que para mim nunca foi sobre fazer o dinheiro com a luta. Dinheiro sempre foi consequência do meu trabalho, não a razão do meu trabalho. Então, com isso, ao fazer um evento que realmente tenha dado a todo mundo a consciência da importância do jiu-jitsu, eu estou satisfeito. A minha missão foi cumprida, o negócio continua crescendo e eu sou para sempre o pai dessa criança. E os filhos mais ilustres também continuam sendo brasileiros. Campeões que vão e vêm ano após ano, como se eles ainda lutassem para provar a eficiência deste esporte 100% nacional.